paz do Senhor para os irmãos, amém? Queria, quem tiver Bíblia, então apenas acompanhe. Salmo de número 84. É um salmo bastante bonito, que fala sobre o desejo de estar na presença de Deus. Eu vou ler aqui, amém? 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém? Vamos atentar para o versículo de número 10. Porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. O salmista aqui, ele está falando do desejo dele de estar na presença de Deus. E tem que ser assim na nossa vida também. Muitas vezes a gente abre mão de estar na presença de Deus por coisas assim, não que seja pecado, mas tem hora para tudo. E a palavra de Deus também fala, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Tudo que a gente precisar, Deus vai dar, mas a gente tem que buscar Ele e confiar nele. Porque Ele sabe o que é melhor para a gente. E muitas vezes a gente deixa de estar na igreja para quê? Para ficar em casa, vendo filme, assistindo um jogo de futebol, sei lá. Muitas vezes por preguiça mesmo, ou então até mesmo assim, é fulano que vai pregar hoje? Não, eu não gosto da pregação de fulano. Meus irmãos, a gente tem que saber que quem prega não é o irmão, não é a irmã, é Deus. Tudo que a gente ouvir, a gente tem que reter aquilo que é bom. Nenhuma pregação é perfeita. Todo mundo tem falha, tem erro, peca, fala besteira. Afinal, nós somos humanos, não somos? Então, mas a gente tem que absorver aquilo que é bom, a porção de Deus para nós. Amém? A segunda parte do versículo. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus. Nem que seja na porta. Mas tem que estar na presença de Deus. Não, claro, né? Não vai estar na porta dentro da igreja. Quando você for na igreja, não vai ficar na porta, vai entrar para o culto. Mas é um simbolismo aqui. Habitar nas tendas da impiedade. Ou seja, pecar, todo mundo peca. Mas a gente não pode ficar desejar estar no meio de coisa errada. Tem lugar que não é lugar para crente. Isso é fato. Versículo 11. O Senhor Deus é um sol e escudo. O sol é que aquece o universo. Sem sol não há dia. E Deus é escudo também. Escudo simboliza o quê? Proteção. Deus diz que aos seus anjos daria ordem a nosso respeito para guardarem todos os nossos caminhos. Deus é proteção.
Deus está com a gente. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Onipotente, ele tem todo o poder. Onisciente, ele conhece tudo. O mais íntimo, o mais profundo dos nossos pensamentos, ele está ouvindo, ele sabe. Onipresente, ele está em todo lugar. Ele está aqui, ele está aí, onde você está me ouvindo. Óbvio, muitas vezes, por exemplo, Deus está num baile funk? Sim, porque ele é onipresente. Mas a presença dele não é manifestada ali. Não é para o crente estar ali. Que é para a gente estar na presença de Deus. Versículo 12. Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Para a gente ser bem-aventurado, para a gente ter vitória na vida, a gente tem que depositar a nossa confiança em Deus. É difícil muitas vezes, claro. A gente muitas vezes duvida do agir de Deus. Muitas vezes a gente não acredita naquilo que é impossível. É impossível aos nossos olhos, mas a gente esquece que a gente tem um Deus que vai além, que é maior do que todos os nossos problemas. Amém? Gente, eu pulei uma coisinha aqui, parte B do versículo 11. Deus não negará bem algum aos que andam na retidão. Se a gente está na presença dele, se a gente anda na retidão, 100% a gente nunca vai ser, óbvio. A gente é pecador, então, aqui nessa terra, e a gente peca. Mas a gente tem que ser fiel para com Deus. Davi pecava, mas Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Por que isso? Davi se arrependia do que ele fazia. Davi sabia qual que era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida dele. Que nós possamos ser assim também, porque se nós andarmos na retidão, no caminho que Deus tem para a gente, Deus não vai negar bem algum para a gente. Mas o que é esse bem? Deus vai dar aquela mansão que a gente quer? Deus vai dar aquele carro 0 km que a gente quer? Não quer dizer isso. Porque os sonhos de Deus, os planos de Deus são maiores do que os nossos. Muitas vezes a gente acha que aquela casa vai ser bênção pra gente, mas não vai ser maldição. A gente naquela casa não vai ficar até com medo de sair de casa, não vai querer mais ir pra igreja, porque a casa é tão legal, tão boa Ou então o carro também vai achar que vai gastar o carro de ir para a igreja, não vou usar o carro não. Essas e muitos outros fatores que Deus não nos dá muitas vezes aquilo que a gente quer. Mas os sonhos deles, os projetos dele para a nossa vida vai muito mais além do que aquilo que a gente pensa, porque ele tem o melhor para nós. A gente, como eu já disse, tem que saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? E lá nos evangelhos está escrito assim: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Pois aquele que pede, recebe, e o que busca, acha. Mas muitas vezes a gente pedir não recebeis, porque pedistes mal. Para quê? Para gastardes em todos os vossos deleites. A gente tem que saber também por que a gente está pedindo certa coisa. É para proveito próprio? 99,9999% das vezes sim. A gente tem que saber pedir as coisas para Deus ser glorificado em nossa vida. Para Deus mostrar que Ele é Deus. Claro, gastar assim, a gente usar as bênçãos que Deus dá, a gente usufruir do que Deus nos dá é consequência, mas a prioridade não é gastar em deleite nenhum. A prioridade é fazer a vontade de Deus e saber o que Ele tem pra gente. Amém?
E Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Versículo 3. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, para seus filhotes. Juntos dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Se Deus cuida até da andorinha, até do pardal, que são passarinhos que estão lá, que nem outra passagem fala, não trabalham nem fiam, né? Quanto mais Deus vai cuidar da gente. A gente pode estar passando por problema todo mundo passa, dificuldade todo mundo tem, mas no tempo de Deus, a vitória vai chegar. Amém? A gente tem que saber disso, confiar nele. Amém? Queria agradecer a oportunidade e saiba, Deus está no controle de tudo, Deus está no controle da sua vida, Deus cuida de você, você tem que estar na casa dele, na presença dele, buscando ele, que no tempo certo, do modo certo, com a pessoa certa, a vitória vai chegar. Muito obrigado.